queria chamar o pastor Helder agora, mais uma vez. Agora com a Bíblia. Né? Com o iPad. Não, ainda não, né, pastor? Deus te abençoe. Entendamos que hoje é um domingo profético. E a gente tem essa tradição de que no domingo profético existe uma palavra de governo que vai iniciar na nossa segunda-feira e vai governar toda a nossa semana. Então, em nome de Jesus, Jesus em várias vezes disse, é melhor que não escutem do que escutar e não dar uma resposta para aquilo que ouviram. Porque a cobrança e o peso da cobrança vai ser menor daquele que não ouviu do que daquele que ouviu e não responde aquilo que foi ouvido. Amém? Então, vamos, em nome de Jesus, prestar atenção, glorificar a Deus, imergir na palavra, entender o que Deus tem para as nossas vidas nesse início de noite. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Eu coloquei 2 Bíblias aqui no púlpito, porque eu vou estar usando aqui 2 traduções e possivelmente variando entre uma e outra. Uma faz uma colocação em alguns pontos melhor do que a outra. Então, mas a finalidade e o entendimento do texto é um só, tá bom? Hebreus capítulo 12, enquanto você procura, eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez e poder ter o privilégio, né, de pregar a palavra do Senhor. É uma obrigação que me é imposta, mas que me traz muita alegria e satisfação em poder fazer, tendo em vista que Deus sempre está nos edificando e nos alicerçando no propósito que Ele tem para a nossa vida. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 12. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam coisas terríveis com ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando a gente busca a Deus e a gente tira do nosso foco o nosso ego, o nosso querer, o nosso egocentrismo, e passamos a buscar a Deus, baseado naquilo que Jesus disse, que se cumpra a tua vontade. E nós passamos a pedir a Deus que Deus fale aquilo que é vontade dEle, que Deus fale aquilo que está no coração dEle, e que Deus nos ensine conforme está no coração dEle. Nós temos que estar preparados para a resposta que virá de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 12, ele leva a gente a uma reflexão profunda, porque a carta aos Hebreus ela foi escrita para cristãos que estavam sendo perseguidos. E por conta da perseguição, alguns estavam abandonando a fé em Cristo e voltando ao judaísmo, e voltando às práticas judaizantes. Alguns deles foram mortos, outros estavam presos, e alguns foram mortos de forma terrível. Quando você volta alguns versículos antes, ainda no finalzinho do capítulo 11, o escritor aos Hebreus ele vai narrar uma coisa que eu acho fantástica. Ele vai dizer que alguns dos homens de Deus foram perseguidos, se esconderam em cavernas, passaram necessidade, passaram fome. Alguns deles foram cerrados ao meio, outros foram decapitados. E ele vai dizer que é um mundo, que a terra não era digna desses homens. Ele está falando em todo o capítulo 11 dos heróis da fé, aquilo que nós chamamos dos heróis da fé. É como se você entrasse em uma exposição, como se você entrasse em um museu e ele começasse, vamos começar por Abel. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor. E ele sai pontuando cada homem
que teve uma atitude de fé para com Deus. Ele cita, por exemplo, Raabe, que era uma meretriz, mas teve uma atitude de fé. Ele vai citar várias pessoas, Moisés, Abraão, ele vai citar até o presente momento daquela era, alguns cristãos que estavam sendo perseguidos, mas que não abandonaram a sua fé. E ele vai dizer no último versículo que a gente leu, se vocês querem evitar de estarem desanimados e cansados, tenha, por exemplo, Jesus. E buscando a Deus e pedindo a Deus respostas, e uma palavra que possa edificar não só a minha vida e a vida de outros que possam nos ouvir, Deus me levou a falar de um assunto totalmente contrário do que eu ouço por aí. Talvez um assunto totalmente contrário do que a gente quer ouvir. Não, com certeza é contrário àquilo que a gente quer ouvir. Eu quero falar hoje sobre a perseverança em meio às dores e às aflições. O porquê Deus permite dores e aflições. Eu sei que nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, tudo se fez novo, mas Cristo deixou bem explícito e bem claro que no mundo teríamos aflições. Quando eu vou para Gênesis capítulo 1, quando eu vou para o livro de Gênesis, logo após a queda, Deus garante uma coisa a Adão. Adão, porque você me desobedeceu, conseguir alimento vai ser difícil, Adão. Você vai ter que suar, você vai ter que ralar. Isso pode ser uma experiência própria e sua. Amanhã você vai ter que trabalhar, você vai ter que ralar, você vai ter que suar. Você lidar com problemas no seu trabalho que você não queria lidar. Você lidar com pessoas no seu trabalho que são difíceis, que muitas vezes colocam o seu temperamento à prova e muitas vezes você acaba tendo uma atitude que Deus reprova. Isso leva você a sofrer porque você andou desalinhado com a palavra de Deus. Você acorda cedo, dorme tarde. Muitas vezes como pão de dores. A Bíblia me garante que a dificuldade muitas vezes é promovida por Deus. Quando o povo de Israel virava as costas para Deus e iam em busca de outras coisas, Deus permitia que outras nações entrassem em Israel, fizesse de Israel cativo, para que o povo de Israel pudesse se voltar para Deus novamente. Eu vejo os profetas como Elias sendo perseguidos. E o problema da perseguição de Elias era simplesmente porque ele estava sendo fiel a Deus. Não era a perseguição porque Elias não teve a oportunidade de pregar no culto. Não era uma perseguição porque Elias não teve a oportunidade de participar do coral da igreja, da atividade da igreja. Elias, um profeta de Deus, que foi chamado por Deus, estava sendo agora ameaçado de morte. E ele vai parar dentro de uma caverna. Mas perceba que é esse mesmo Elias que se escondeu dentro de uma caverna, que Deus o usa para orar e cair fogo do céu e testificar que o Deus que ele serve é o Deus verdadeiro. Eu vejo um profeta como Jeremias profetizar e falar, e ele chegar a um ponto tão grande de angústia, dele dizer, meu Deus, eu estou falando para esse povo tão duro de coração, eu estou vendo as palavras que saem da minha boca ainda não se cumpriram. Você vê Jeremias se lamentando. Jeremias, um profeta de Deus, um homem de Deus, um canal de Deus, um atalaia de Deus, chamado por Deus ainda na sua juventude. Jeremias agora está sofrendo, passando por uma dificuldade que lhe deixa triste. Quando eu chego no Novo Testamento, eu vejo Jesus sendo perseguido, eu vejo Jesus sendo açoitado. Eu vejo esse mesmo Jesus dizer, vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome, vocês serão odiados, muitos de vocês irão morrer, vão levar vocês adiante das autoridades para que vocês possam explicar o porquê que vocês expressam essa fé. Quando eu chego em Atos dos Apóstolos, eu vejo Estevão morrendo, sendo apedrejado por sua pregação. Eu vejo os discípulos sendo perseguidos, muitos passando até por privações, simplesmente por professarem a fé em Deus. Essa perseguição sofrida em Atos dos Apóstolos resultou no avanço da igreja. Veja como Deus usa as coisas para promover o seu reino. E o reino de Deus cresce em nós. E muitas das vezes Deus vai permitir situações em nós para que o reino cresça dentro de nós.
Em Atos dos Apóstolos, em alguns versículos, em alguns capítulos atrás, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Paulo, depois de ter pregado em uma cidade, ele volta, ele tinha sido apedrejado, mas ele volta em 3 cidades anteriores para confirmar os ânimos dos irmãos e para ensinar a eles que por muitas tribulações era necessário herdar o reino dos céus. O que ouvimos hoje em televisão, em rádio, em YouTube, em Facebook, em Instagram e infelizmente em alguns púlpitos, é aquele tipo de pregação, é aquele tipo de ensino que deixa o crente mimado. Eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso. Eu sou filho de Deus, eu não admito isso na minha vida. Eu sou filho de Deus, eu rejeito isso. Irmãos, em momento nenhum Jesus nos garantiu que estaríamos isentos de tribulação e de aflições. Já vi pessoas desistirem da fé e me perguntar: Welder, que Deus é esse que me promete bênçãos, mas eu passei por dificuldades muito grandes quando eu estava na igreja? Que Deus é esse que permite a dificuldade chegar na minha vida? E aí eu devolvo a pergunta: que Deus é esse que lhe pregaram e que lhe ensinaram? Porque o Deus da Bíblia é um Deus diferente. O Deus da Bíblia, ele fala outra coisa. Se você ouviu falar desse Deus, que nunca ia permitir que você levasse uma topada, que você se arranhasse, que você passasse uma coisinha aqui ou outra coisinha ali, esse Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus que Jesus veio revelar. É qualquer outro Deus, é Mamon, é Baal, qualquer outro Deus, mas o Deus da Bíblia não é. Não é. Deus não tem filhos mimados. Deus tem filhos disciplinados. Eu tive um Jesus que sofreu, apóstolos que sofreram, os pais da igreja morreram por sua fé, e por que que eu, numa era pós-moderna, não vou passar por isso? Você já pensou para parar em aceitar que Deus pode muitas vezes usar a adversidade como uma ferramenta para aperfeiçoar você? Ele fala em todo o capítulo 11 de homens que tiveram uma história de fé, um exemplo de fé, que perseveraram até o fim. E ele chega agora no capítulo 12, ele vai dizer: portanto nós, que temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu passei quase 10 anos da minha vida interpretando esse versículo errado. E eu digo: olha, a gente tem uma nuvem de testemunhas que é o mundo. Não, a nuvem de testemunhas que ele está falando aqui são os mártires, aqueles que morreram, que deram o seu sangue, que morreram, mas não negaram a sua fé. E ele vai dizer: nós temos essa nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, já que temos essa nuvem de testemunhas, estamos rodeados delas, vamos deixar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida, tudo aquilo que atrapalha o nosso avançar. Você já percebeu que as pessoas, elas abandonam a fé, não é por coisas grandes. Elas abandonam a fé porque não teve porta de emprego aberta. Elas abandonam a fé porque Deus não deu um carro a ela. Elas abandonam a fé porque Deus não deu dinheiro a elas. Elas abandonam a fé porque elas não queriam ficar gripadas. Elas não queriam ter uma enfermidadezinha aqui ou ali, como se o seu corpo não fosse feito de matéria, de carne e de osso e não pudesse sofrer nenhuma enfermidade. Você já parou para pensar que se você não tiver enfermidade, você não morre? Você seria imortal? Me diga onde foi que você já viu um atestado de óbito com a causa da morte, velhice. Ninguém morre de velhice. Alguma coisa chega lá. Artrite, artrose, infarto, derrame. Alguma coisa vai chegar no final da vida. Ainda que Deus lhe conserve em saúde. O maior evangelista do século, Billy Graham, tinha mal de Parkinson. Um homem que ganhou inúmeras e incontáveis vidas para o reino de Deus, tinha mal de Parkinson. E aí a gente para pensar que nós não podemos deixar que as coisas pequenas nos embaraçem. Não é coisa grande que nos embaraça, são coisas pequenas. É a chateação do dia a dia que leva a gente a esmorecer na fé. É a chateação com o irmão, com A, com B,
com a pregação que não foi do meu agrado, com a falta de participação, com aquilo ou com aquilo outro. Não são coisas grandes, são coisas pequenas que embaraçam os nossos pés, acaba a gente tropeçando, acaba a gente caindo, e para se levantar, e eu não estou falando de cair no pecado, é cair na fé, você esmorecer, você esfriar, e para se levantar e tomar força para correr de novo, dá um trabalho grande. E ele diz, deixamos tudo que nos embaraça. E o pecado que tão de perto está nos rodeando, você provavelmente deve saber o que é isso, se você é homem ou mulher, jovem ou mais velho, você sabe que o pecado te rodeia, o pecado está próximo, tentando você para se corromper, tentando você para se prostituir, tentando você para adulterar, para ganhar dinheiro fácil, para fazer negócios ilícitos. O pecado em todas as suas formas, ele tenta nos derrubar. E ele diz, vamos deixar tudo isso de lado, e vamos correr com perseverança. E a palavra perseverança, ela não nos deixa variar na nossa conduta. Porque perseverar é continuar sem mudar de intento, sem mudar o foco. O foco da igreja é entrar no reino dos céus. O foco na igreja é estar na eternidade com o Senhor. Perseverar não é olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não é para aquilo que o mundo pode dar, não é para aquilo que Deus pode dar. Eu estou olhando para Jesus. Se eu olho para Jesus, os meus olhos estão voltados para o lugar certo. A questão é, se eu mudo a minha intenção na minha busca a Deus, se eu mudo o meu intento, eu já falhei. Nós cantamos, o meu alvo é Cristo, o meu amado é Cristo, e nós não podemos deixar Cristo escapar dos nossos olhos, nem mesmo quando a gente está dormindo. No momento em que Jesus sair dos nossos olhos, entra qualquer outra coisa, entra Mamon, entra qualquer outro tipo de Deus, mas ele vai entrar diante dos seus olhos. E a perseverança é não mudar, suportar sem mudar, suportar sem variar. E ele usa a palavra perseverança com muita precisão, porque eles estavam sendo perseguidos. Suportem, aguentem, corram, suportem, corram, sangrem, sofram, mas aguentem. A vitória não vem para quem corre mais rápido, a vitória não vem para quem tem mais habilidade, a vitória vem para quem tem perseverança, para quem resiste. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, herdará o reino dos céus. Em Apocalipse está escrito que aqueles que forem fiéis até o fim, entrarão no reino dos céus. A vitória é para quem persevera, e só há perseverança quando tem dificuldade. Ninguém faz esforço para perseverar quando tudo está bom. Você já viu marinheiro remando quando o vento está a favor? Não, levanta as velas e deixa o vento soprar o barco. Como diz uma frase do Bop, bom no bom é bom demais, eu quero ver bom no ruim. É você saber que a onda se levanta contra a sua vida, que tudo está se levantando contra a sua vida, e você com um pequeno remo, continuar remando, olhando para Jesus, com os olhos fixos nele, porque ele é autor e consumador da fé. O mesmo Jesus que te dá fé, é o mesmo Jesus que consome a tua fé. O mesmo Jesus que te dá força todos os dias para você perseverar, é o mesmo Jesus que vai sugar a tua fé o dia todo. Quando você encontra a palavra negativa, quando você encontra as portas fechadas, quando você encontra a adversidade, quando você encontra o desânimo, é esse mesmo Jesus que vai querer de volta a fé que ele colocou dentro do seu coração. Só existe perseverança porque existe a dificuldade. Só existe a necessidade de resistir, porque a vida ela nos dá pancadas, porque o diabo nos ataca, porque o diabo nos persegue e nos acusa, por isso a necessidade de perseverança. Mas pastor, é tão difícil perseverar. Eu vou dar aqui alguns motivos pelos quais você deve perseverar. Primeiro, que a perseverança é uma atitude sua. Deus não vai te pegar pelo braço e te fazer resistir contra a sua vontade, contra a sua indisposição. Primeiro é uma atitude sua. Senhor, eu quero perseverar. Quer perseverar? Tá bom. Primeiro, a minha palavra. Eu te dou a minha palavra que é viva e eficaz.
ela não falha, ela é orientação para a tua vida, ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, ela é proteção, ela é espada, ela é viva, ela é eficaz, ela toca onde ninguém pode tocar. Eu te dou a minha palavra. Não é a palavra do pastor Welder, não é a palavra do pastor Pedro, de A, de B ou de C. É a palavra de Deus que você tem acesso na sua mão. Nos Salmos você encontra consolo, justiça de Deus, soberania de Deus, providência de Deus. Nos profetas você vai encontrar a garantia que Jesus veio, que Jesus viria. No Novo Testamento você vai encontrar o que Jesus disse: está consumado. Ele levou sobre si, ele consumiu tudo. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Na palavra você vai ter exemplos de fé a ser seguido, mas o alvo sempre será Cristo. Segundo, eu lhes deixo a comunhão dos santos, a comunhão que você tem com seu irmão, aquele irmão que você sabe que você pode bater na porta e pedir para ele orar com você, que ele vai orar com você. A certeza de que você vai ter sempre um soldado de Cristo do seu lado, que se você estiver ferido, ele vai te segurar. Ele vai te colocar nos braços. Ainda que ele também esteja ferido, mas sempre Deus vai levantar alguém para ser coluna na tua vida. Tá bom, pastor, mas e se Deus não levantar ninguém? Não tem problema. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um outro consolador, o Espírito da verdade. Ele vos lembrará de tudo o que eu falei. Ele falará toda a verdade e vai dar a vocês o que vem de mim, porque eu vou receber do Pai, eu entrego a Ele e Ele traz a vocês. Você tem o Espírito Santo como seu auxílio. Você tem o Espírito Santo como seu consolador, como seu ajudador. Dá para perseverar ou não dá? Deus que exige que você persevere, te dá todos os recursos para você perseverar. E ele vai dizer, fixando os olhos em Jesus. Nós temos visto pessoas materialistas dentro das igrejas, no meio do corpo de Cristo. Pessoas imediatistas, pessoas mimadas. Eu não estou pregando aqui um evangelho da desgraça, eu estou pregando um evangelho da graça. Mas existe uma coisa que Jesus repudia, são as pessoas que o seguem, simplesmente pelas bênçãos que ele pode oferecer aqui na terra. O apóstolo Paulo vai dizer, se esperarmos em Cristo só nesse presente século, somos os mais miseráveis dos homens. Jesus, quando fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que foram em busca dele com um barco lá do outro lado da margem, disseram, Senhor, que hora o Senhor chegou? A resposta de Jesus foi uma pancada, porque Jesus disse, na verdade, eu vou dizer a vocês que vocês só estão me procurando porque eu multipliquei pão e peixe. Vocês não vêm a mim porque vocês viram os sinais e conseguem reconhecer que eu sou o Messias. Vocês vieram em busca de mim em troca de pão e peixe. E a resposta ela é tão estúpida daquela pessoa que ela diz, tá bom, se você é o Messias, que sinal você faz para que a gente creia em você? Você já viu pessoa assim, Senhor, se tu estás comigo, me dás um sinal. Se tu estás comigo, faz isso aqui, faz isso aqui. Começa a dar diretrizes a Deus como se Deus fosse servo dela e ela não fosse servo dele. Deus, se tu estás comigo, eu quero dinheiro. Deus, se tu estás comigo, eu quero riquezas, eu quero uma vida de luxo. E acabam se frustrando. Porque Deus multiplica pão e peixe por necessidade, não por vaidade. Deus não multiplica pão e peixe por vaidade de seu ninguém. Tudo que Ele faz é porque há um propósito e uma necessidade. E a pessoa ela entra no culto, sai do culto da mesma forma, porque Deus não deu nada a ela naquela semana. Porque Deus não a enriqueceu, porque Deus não a deixou abastada. Eu tive um relato esses dias, que eu nem sei se eu posso mais dizer que um cara desse é pastor. De um pastor que renunciou o cargo de uma igreja
porque a igreja não queria lhe pagar 25 salários mínimos. A igreja estava pagando só 20, pastor. E ele não estava satisfeito com 20 salários mínimos, ele queria 25 salários mínimos. Ou vocês me dão 25 ou eu vou embora. E a congregação ainda chorando. Não, pastor, não vá, me expulse. Pode botar para correr, não faz falta não. Deus levanta outro, e fiel. Porque esse aí, Mamon, já tomou o coração dele. Nós não podemos caminhar dessa perspectiva. Se caminharmos dessa perspectiva, perdemos Jesus. Não existe mais fé, e nem fé para Jesus consumir de volta. Porque Ele é autor e consumador. Se os nossos olhos realmente estiverem em Cristo, Ele está na direção certa. Porque Cristo está assentado em glória. Cristo está na eternidade. Nós não somos cidadãos daqui, nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria, ela é o céu. Nada que é material pode nos comprar. Nada que é material pode nos deter. Nós precisamos aprender em Deus que mesmo em meio à dor, às provações, à escassez, às lutas e às adversidades, nós precisamos entender aquilo que está escrito, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque tudo aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Perceba que ele disse que a tribulação ela é leve e momentânea. Agora imagine que o ciclo da vida do homem ele é 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira de dias. Uma pergunta dura para você responder. Se você tivesse que vir à terra para sofrer 70 anos por amor a Cristo, você suportaria? Talvez você diga, pastor, faz 3 meses que eu estou na prova, o senhor não nem imagina. Entenda a pergunta, se você sofrer por Cristo. Ninguém que revela a Deus, ninguém que revela a Cristo, jamais pode passar dessa terra sem enfrentar as adversidades. O que torna as adversidades insuportáveis, é o desviar dos nossos olhos. Porque Cristo veio para nos levar para a eternidade. E o que são 70 anos comparado a uma eternidade? Sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem tristeza, sem choro, sem lágrimas. Você está entendendo agora o peso da glória? O peso da glória está em que todas as bênçãos que Cristo conquistou para nós, nas regiões celestiais, elas acompanharão nós por toda a eternidade. E a dor que você pode sentir nesse processo, ela é passageira. E ainda que você sinta o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a comunhão no corpo de Cristo pode trazer consolo. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Os nossos olhos têm que ser, se possível, arrancados e jogados para o céu, para que eles nunca mais voltem a olhar para outra coisa. Para que eles nunca mais voltem a olhar para uma picuinha que possa me desviar, me tirar a atenção. Para que os olhos de meus olhos estejam totalmente fixados nele, dominados por ele, escravizados por ele. Eu nunca vi uma geração tão mimada, uma geração tão doentia, que quando encontra uma palavra que vem de encontro à sua vida e diz, eita lapada, que lapada, meu irmão, pelo amor de Deus, acaba com esse negócio. Não tem lapada, até a disciplina do Senhor é por causa de amor. Já viu, Deus vai ver crente saindo do caminho e não vai disciplinar, e não vai apontar o caminho certo? Muitas vezes tem que ser no puxão de orelha, porque a carne muitas vezes está prevalecendo, e ele vai dizer, mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da fé. E ele vai dizer que Jesus esteve pronto a suportar o que ele suportou, a afronta dos pecadores, porque Jesus estava olhando para a alegria que viria depois de tudo que ele estava sofrendo. Ou seja, o fruto do seu penoso trabalho.
Jesus foi no Getsemane orar e dizer: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Jesus ora. Até que vem os anjos e consolam ele. E Jesus segue a sua missão. E existem cálices que precisam ser tomados. Na minha e na sua vida. Aquele cálice foi único e exclusivo de Jesus. Mas existem cálices amargos que tem que fazer parte da nossa vida para que o caráter de Cristo seja impregnado na nossa vida. Para que a nossa vida tenha cicatrizes de quem sofreu o resto das aflições de Cristo. Para que quando alguém olhar para nós, veja Cristo em nós. Um Cristo que triunfou em meio às dores. Um Cristo que sobrepôs tudo aquilo que estava lhe doendo. Porque os olhos dele estavam no reino de Deus. Uma infinidade de vidas lavadas e remidas pelo seu precioso sangue. Uma infinidade de vidas sendo arrancadas das mãos de Satanás e transferida para o reino do seu amor. As casas celestes sendo ocupadas por mim e por você. A morada para mim e para você na eternidade. A Bíblia está nos ensinando hoje a tirarmos os olhos daquilo que é aqui e agora, a tirarmos os olhos do que é passageiro e olharmos para Jesus, sabendo que o pão da manhã Ele já providenciou, sabendo que o livramento de amanhã Ele já providenciou, sabendo que se vier adversidades amanhã, o meu Deus, o meu Jesus é muito maior do que isso, Ele suportou uma dor muito maior do que isso, e eu suportarei porque estarei com Ele em glória, estarei com Ele em eternidade, nada vai se comparar com tudo aquilo que me espera. Jesus desprezou a afronta, porque suportou. Sabe alguém que se entrega para apanhar? Sabe alguém que se entrega para sofrer? Como Jesus sofreu? Torna-se um deboche para a afronta. Como é que alguém se entrega assim? Como é que alguém se doa assim? E ele vai dizer: Jesus suportou tudo isso. E agora está assentado em glória com Deus Pai. Suporte o que tiver no seu caminho. E o que lhe esperará é a glória. Aguente o que estiver no seu caminho. E você estará na glória. Aguente cada dia. Suporte cada dificuldade. Suporte cada adversidade. Suporte cada estreito, como a gente fala. Porque na eternidade onde estaremos não haverá isso. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O escritor aos Hebreus, ele não está dando um exemplo dele mesmo. Ele agora não está dando um exemplo dos heróis da fé. Ele está dando o exemplo de Cristo. Ele está colocando Cristo no centro do assunto. Ele está colocando Cristo no centro do coração daquele que lê essa palavra. Ele está colocando Cristo na totalidade do pensamento. Para que vocês não enfraqueçam. Para que vocês não desanimem. Tome por exemplo a Jesus. Tome por exemplo Ele. Que como a pastora Andresa falou aqui, que suportou tudo. E está em glória. Nós não podemos continuar como igreja caminhando, pensando no aqui e agora. Pastor, eu vou viver como um alienado? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Você trabalha porque a moeda do mundo só vem quando você trabalha. Você corre atrás porque você ainda está aqui. Você passa por isso porque ainda está aqui. Mas se durante o seu dia a dia você parar por 10 minutos e fixar os olhos em Jesus e se lembrar da promessa de tudo que Ele suportou, de tudo que Ele aguentou, você jamais vai desfalecer e enfraquecer em seus ânimos. Talvez você não encontre uma semana fácil. Talvez você encontre uma semana mais maravilhosa da sua vida. Eu não sei.
Mas eu sei que em algum momento da sua vida será necessário que você aguente, que você suporte. Você já parou para pensar em um pai ou uma mãe que não tem o seu bebê perfeito, onde o seu filho tem limitações de saúde, limitações físicas? Você já parou para pensar em alguém que nesse exato momento pode estar encarando a pior fase da sua vida? E talvez esse alguém seja você. Está encarando a pior fase da sua vida. A fase onde realmente alguma coisa tem que brotar dentro de você. Não dá para você voltar mais atrás. Não dá para você desfazer. Mas é agora o momento. E Deus está trabalhando na sua vida, usando essa ferramenta preciosa para produzir frutos de justiça através da sua vida, para produzir você frutos de amor, para produzir em você habilidades que você nunca teve, para produzir em você um temperamento que você nunca teve. Se faltava reação, agora tem reação. Se tinha reação demais, Deus está tirando a reação demais. Deus usa isso para arrancar o que não agrada, para colocar o que agrada. Para nos levar para mais perto dele. Nós queremos ver o poder de Deus sobre os paralíticos. Eu quero orar e quero que ele ande. Eu quero que o poder de Deus caia na igreja e todo mundo seja batizado, as pessoas estejam experiências e isso, aquilo, maravilha. Na hora que Deus quiser derramar o dunamis dele aqui, ele derrama. Mas o maior derramamento do poder de Deus se dá na sua caminhada. É no seu dia a dia. É no momento em que você acorda e você faz o inferno estremecer. Porque você não vai recuar, você não vai retroceder. Você não vai abrir espaço. Você vai aguentar. Você vai suportar. Ainda que doa, ainda que tragam feridas, ainda que tragam tropeços. Mas eu continuarei perseverando em Cristo. É aí que o nome de Deus é glorificado. É aí que o caráter é lapidado. É aí onde Satanás vê autoridade na vida do crente. É aí onde Satanás bate em retirada, porque ali o reino de Deus está crescendo. O reino de Deus cresce aqui e se expande aqui. E para que o reino de Deus cresça aqui, Deus tem que me moer. Deus muitas vezes tem que... Ele não vai te matar, porque Deus não apaga o pavio que fumega. Mas Ele muitas vezes vai te moer. E muitas vezes fica só no contra-gota, mas daqui a pouco Deus acende, Deus abre as comportas dos céus, porque o caráter foi aprovado. A conduta foi aprovado. Deus não vai permitir isso para não aprovar. Antigamente se dizia, porque quando o professor está dando a prova, ele fica em silêncio e ele não diz nada. Mas esse é o professor da terra. E você, enquanto está no período de fazer a prova da sua vida, Deus senta do seu lado e ensina aquilo que você não sabe. Não é que Deus está te passando a cola, é porque Deus é pai, e pai ensina a lição ao filho com ele no colo. E ainda que ele sinta as dores, ainda que ele sinta que aquilo machuca ele, Deus está sempre ensinando a ele a escrever nas linhas que estão tortas. Deus é pai. E Deus só coloca a prova na mesa, Deus só coloca a prova na banca, porque Ele sabe que você será aprovado no final, porque Ele te ajuda, Ele é consolador, e é Ele quem vai te aprovar. Não tem tempo determinado, é Ele quem ensina, é Ele quem faz, é Ele quem capacita, é Ele quem mostra o caminho, é Ele quem lembra, é Ele quem dá tudo, é Ele quem dá fé, e no final Ele diz, meu filho, terminou. Acabou. Mas o final de tudo, tudo que enfrentamos aqui, se dará quando naquele dia, em que você vai estar enfrentando, sabe um daqueles dias de luta? Meu Deus, há tanto tempo, Senhor, eu caminho contigo. Senhor, há tanto tempo a gente anda junto. Deus, não me deixe esmorecer. Deus, não me deixe desviar e tal. Daqui a pouco nos seus ouvidos aparece o soar de uma trombeta. E num piscar de olhos, tudo terá fim. E ouviremos dele, venham, benditos de meu Pai.
entrem para a morada eterna. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, diga para ele ou para ela: aguenta. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus de toda glória, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso abrigo. Nós não queremos Te abandonar por nada, Senhor, nesse mundo. Nós não queremos Te deixar por nada. Como diz a canção, queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Ainda que seja a dor que nos una a Ti. Nós queremos estar perto de Ti. Deus, não deixa que o nosso coração se embarace com coisas pequenas. Não deixa, ó Pai, que essa carreira que o Senhor propôs para nós seja perdida, porque algumas coisas nos embaraçaram. O Senhor propôs para nós uma carreira, e essa carreira é pela porta estreita, mas ela é cheia da Tua graça, é cheia do Teu poder, da Tua providência, da Tua presença e do Teu auxílio. Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em nós até o ponto, ó Pai, de os nossos olhos não poder olhar para nenhum outro lugar a não ser para o Senhor. O Senhor é o exemplo máximo, ó Pai. O Senhor é o exemplo máximo, Pai, de renúncia, de amor, de misericórdia, de paixão e de justiça, e de perseverança. O Senhor suportou a cruz até o fim, e Tu nos disseste que aquele que tiver que seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nossas cruzes estão conosco, Senhor, e nós queremos ir até o fim com o Senhor, nós queremos perseverar até o fim. Os nossos olhos estão no Senhor. Nos dê fé, nos dê graça, Deus, nos consuma se necessário for, mas nós queremos caminhar contigo e para o Senhor vivermos. Se vivermos, vivemos pelo Senhor. Se morrermos, morremos para a glória do Senhor. Se Tu, ó Pai, padeceste e deste a vida por todos, nos convém dar a vida ao Senhor e pelo Teu reino. Em nome de Jesus, fortalece os nossos corações. Fortalece, ó Pai, o coração da Tua igreja, de pessoas que estão pensando em desistir. Onde os seus olhos, ó Pai, se desviaram do Senhor, onde os seus olhos se afastaram do Senhor. Espírito Santo, tira as escamas dos olhos e abre os olhos dessas pessoas, para que se voltem para Ti, para que não se perca no caminho. Nós entregamos, ó Pai, o nosso caminhar, o nosso levantar e o nosso deitar. As nossas lutas nada se compara, em nada se compara com aquilo que teremos diante dos nossos olhos. Teremos o Senhor face a face, Te contemplaremos face a face. Se Tu és o nosso alvo, se Tu és o nosso amado, que isso se cumpra no nosso coração e na nossa vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a Tua palavra seja sempre orientadora, seja sempre a nossa bússola, nos apontando o caminho correto, para a glória de Deus Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.